Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, e aqui nos encontramos nesse encontro semanal, aqui aos microfones da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, 1400 AM, essa emissora que nos dá a oportunidade de refletirmos sobre temas tão significativos e importantes para todos aqueles que, através de outros mecanismos de comunicação, de audiência, prestigiam aqui o trabalho realizado pela Rádio Rio de Janeiro em toda a sua amplitude, nos diversos programas que existem aqui na rádio para entreter a família, entreter no bom sentido da palavra e profundo, eu diria, porque temos música, reportagens, estudos, motivos de reflexão, informações em geral, como toda a rádio que existe tem esse propósito. A diferença aqui é a maneira como tratamos os assuntos vinculados aos aspectos filosóficos religiosos que diferem de outras estações e mesmo de outros grupos religiosos também, porque o espírita ele é cristão, naturalmente cristão, como assinala Kardec, ele desde o Livro dos Médiuns, pelo menos, quando diz lá que a bandeira que levantamos ou desfraldamos bem alto é do espiritismo cristão e humanitário. Assim, Kardec ele nos aproxima definitivamente da filosofia cristã. A gente não estuda só o cristianismo como uma fonte de informação, como algo admirável, como muitos outros fazem. Com todo respeito, é claro. Mas a doutrina espírita, ela é cristianismo. Ela é o cristianismo da Idade Moderna. Nos assinala o próprio espírito de São Luís, acho que na Revista Espírita de 1863, no mês de novembro, num texto chamado A Nova Torre de Babel. Então podem consultar lá, se eu estiver errado, vocês depois me dizem por aí pelos canais da Rádio Rio de Janeiro, mas mais ou menos por aí o que minha memória traz aqui nesse momento. Então os espíritos desde o princípio assinalam a doutrina espírita como o cristianismo da Idade Moderna. Por quê? Porque ele atende a essas necessidades do homem da atualidade. E o da atualidade hoje é o homem contemporâneo, que ainda necessita de estabelecer um senso de comparação através da pesquisa, do estudo, da reflexão, porque tudo isso tem o objetivo de transformar o homem num homem liberto, num homem livre, onde ele possa escolher o caminho, decidir o caminho que ele quer trilhar. Mas existem informações orientadoras, como se fossem dísticos. E isso me faz lembrar, na mitologia grega, o fio de Ariadne, o grande herói Teseu, que ele entra no labirinto do Minotauro e consegue lutar. Ele além de ter a força para poder lutar com o Minotauro, como o fez, assim nos diz o mito, e derrotou o monstro que aterrorizava todo mundo, mas ele precisava de algo para poder sair de lá, mesmo sendo um herói poderoso e forte. E aí que vem o fio de Ariadne, que é uma espécie de como se fosse um barbante, um novelo de uma linha gigante, que ele foi colocada por Ariadne, que lhe deu, que era uma outra pessoa, e você amarra isso para você conseguir sair de lá, para você não se perder. Então, isso é mitologia grega, mas isso dá para a gente uma noção do que acontece com as orientações que chegam até nós através do plano espiritual superior. Então, o Teseu ele vai lá, luta com o Minotauro e o fio de Ariadne ele vai seguindo de volta e ele consegue sair do labirinto. Senão ele poderia ficar perdido por lá por muito tempo. Então, para que a gente não fique perdido dentro do nosso inconsciente, usando aqui uma linguagem da psicologia profunda, freudiana, junguiana, para que a gente não se perca em meio àquilo que a gente toma como verdade que vem de dentro de nós, que acontece com muitas pessoas, que acreditam
em tudo que a mente está dizendo, sem questionar, mesmo com as influências que existem em torno de nós, sobre vários aspectos, principalmente aspectos mediúnicos, mas também aquilo que vem de dentro de nós, por nós mesmos, com as experiências anteriores, porque somos seres que estamos vivendo há muitos séculos, há muitos milhares de anos, desenvolvendo experiências, então temos muito conteúdo. No último programa eu lembrava a frase do Leon Denis, que a alma humana dorme na pedra, sonha no vegetal, se agita no animal e acorda no homem. Então olha quanta experiência aí. Kardec estuda isso aí, lá nas questões, lá acima das questões 500 ali, no Livro dos Espíritos, falando sobre os 3 reinos. Então a alma humana passa por essas experiências todas. E aí vai desenvolvendo, adquirindo experiências fundamentais, que são fundamentais mesmo, como acabei de dizer, para o nosso desenvolvimento pessoal, no sentido coletivo e no sentido pessoal. Então a gente cria muitas coisas na nossa cabeça e acredita piamente que aquilo é verdade. É preciso questionar essa verdade. É preciso saber se realmente aquilo ali é verdade. Quando a gente olha para isso e questiona, a gente lança a luz sobre aquilo ali. Então, esses são os fios de Ariadnes que a gente precisa aprender a construir na vida para a gente poder caminhar, sabendo que vamos esbarrar, nos arranhar, nos machucar, mas que temos como nos curar, temos como, pelo menos, amenizar a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa dificuldade, até conseguirmos galgar degraus maiores na evolução. Mas eu lembro que eu havia prometido no último programa que eu ia falar menos no início, para aproveitar mais o conteúdo de estudo. Então não vou me alongar muito mais a respeito disso aí. Eu me chamo Henrique Parente, ou Carlos Henrique Parente, meu nome completo, e aqui estudando o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Estamos aqui identificando através já de vários programas que é a intenção do codificador, Allan Kardec, de que Jesus era ou não era Deus. A gente, na sequência dos programas, a gente está vendo que o pensamento de Kardec é a confirmação de que Jesus e Deus são pessoas distintas, não são a mesma pessoa. Então, Kardec está trazendo os textos bíblicos, vários, para a gente poder não ter dúvidas a respeito da distinção necessária entre essas duas pessoas. Não é aquela confusão na interpretação clássica da Trindade universal, ou melhor, da Trindade religiosa. Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é Deus fragmentado, né, de jeito nenhum, entre o Filho, né, e o Espírito Santo. Já dizia José Herculano Pires no livro Revisão do Cristianismo que ensanduicharam Jesus entre Deus e o Espírito Santo. Mais ou menos o que a religião fez no decorrer dos séculos, onde Jesus se tornou um mito e ganhou assim uma distância imensa das pessoas. Ele não é nem totalmente humano no sentido comum, porque ele já é um espírito evoluído, e nem também um espírito deificado, absolutamente deificado no sentido de que se torna distante de nós e não compreende as nossas necessidades. Não, ele não se comportou dessa maneira, não disse coisa nesse sentido. Disse pra gente: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus ali se coloca na posição de que ele também passou por todo o processo semelhante a que nós estamos passando. E aqui, né, voltando aqui ao texto, onde eu parei no último programa, eu só vou ler anteriormente um pedacinho, trechinho, para não ficar sem sentido, né? Senão ficamos perdidos aí. Então disse Kardec: que maior autoridade do que as próprias palavras de Jesus? Quando ele diz categoricamente, eu sou, ou eu não sou isso, quem tem o direito de desmenti-lo? Ainda que sejam para colocá-lo mais alto. Quem pode, razoavelmente, pretender melhor do que ele conhecer-lhe a natureza? Que interpretações podem prevalecer contra afirmações tão formais e tão numerosas como estas? E aí vem: eu não vim de modo próprio, mas foi Deus que me enviou. Da parte dele é que vim. Digo só o que vi em casa de meu Pai. Não sou eu quem vô-lo dou, mas meu Pai que vô-lo preparou. Eu vou a meu Pai, porque ele é maior que eu.
Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Eu não falo por mim, porém meu Pai que me enviou é quem me prescreve o que devo dizer. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas de meu Pai que me enviou. Por mim nada faço, mas digo o que meu Pai me ensinou. Não procuro fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. Aqui eu faço apenas uma pequena pausa, né? Porque são muitas frases, uma após a outra, e para a gente não atropelar também, né? Como se fossem todas uma sequência de um mesmo texto. Kardec retirou, né, de vários momentos em que Jesus faz referência a isso, com essa clareza, depois de tudo que já lemos aqui a respeito desse sentido, de que Deus e Jesus são pessoas distintas, ainda continuamos a encontrar na fonte maravilhosa dos evangelhos essas informações. Então, para que a gente não perca essas palavras, a gente faz essa pequena pausa reflexiva para aproveitar esse conteúdo, para não nos distanciarmos dele, né? E revendo algumas aqui, né? Eu não falo por mim, porém meu Pai que me enviou é quem me prescreve o que devo dizer. No sentido ao pé da letra, né? É como se alguém estivesse soprando nos ouvidos de Jesus e ele está repetindo. E a gente não vai cometer esse erro de achar que era assim que acontecia. Mas simbolicamente, é como se o fosse, porque a integração de um espírito puro com o Criador é tão grande, ele sente em si próprio qual é a vontade de Deus. Quando Jesus fala que ele faz, reproduz aquilo que ele viu na casa do Pai, a gente não vai imaginar aqui uma casa como a gente conhece. Paredes, telhado, cômodos. Ele está falando da experiência dele, do processo de evolução dele em tempos imemoriais, que a gente não tem como calcular. Como ele mesmo disse, antes que Abraão fosse feito, eu sou. Então, ele já era um espírito puro antes de Abraão existir, antes de Abraão ser criado por Deus. A gente pode até aí arriscar essa questão de Abraão ter sido criado por Deus no sentido absoluto até da frase, eu diria até ao pé da letra, antes que Abraão, né, existisse mesmo, antes que ele vivenciasse talvez a experiência no mundo mineral, no mundo vegetal, no mundo animal, até chegar ao homem. Pode ser, eu posso estar enganado, mas também pode ser. O que vale é a referência que Jesus traz. Então, antes que Abraão fosse feito, ou outras traduções, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele já era um espírito puro. Daí, talvez uma das fontes da nossa confusão a respeito de Deus e de Jesus. A nossa necessidade de adoração, aí é a lei da adoração, aqueles assuntos que estão lá no Livro dos Espíritos, naquelas questões 600 ali, 650, 51, talvez um pouco antes, mais um pouco depois, que falam desse assunto, ligados aí à adoração. A lei de adoração, que é inata na gente, é um reconhecimento profundo que existe de cada um de nós a respeito da existência daquele que nos criou, do nosso Pai, como Jesus nos ensina a chamá-lo, né? Ele já não fala mais Deus, mas ele se refere a Deus como Pai. Quando ele faz isso, ele nos aproxima de Deus. Ele, né, não fica só aquela coisa, ele é o meu Criador, como se fosse algo assim, a criatura e o Criador. Então, quando a gente, né, viaja um pouquinho dentro desses conceitos, dessas comparações, de sair às vezes do literal, retornar ao literal para que ele possa nos orientar,
Todas essas coisas são como se fossem os fios de Ariadne, que vão ajudando a gente a sair do labirinto da confusão. E é isso que estamos tentando fazer aqui com os estudos que esse querido homem chamado Allan Kardec tem nos proporcionado. Como ele, Allan Kardec, como discípulo do Cristo. Seu nome de batismo, Hippolyte Léon Denisard Rivail. E vamos continuar aqui o texto do querido Allan Kardec. Eu vos tenho dito a verdade que aprendi de Deus. O meu sustento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Vós que sois o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo que enviastes. Meu Pai, em vossas mãos deposito o meu espírito. Meu Pai, se é possível, afastai de mim este cálice. Meu Deus, por que me abandonaste? Eu subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Quando se leem semelhantes palavras, pergunta-se como pode vir ao pensamento de alguém, diz Kardec, dar-lhe sentido diametralmente oposto ao que elas exprimem e conceber uma identificação completa de natureza e de poder, grifado essas duas palavras, entre o Senhor e o que se declara seu servo. Como? Quais as peças, diz Kardec, de convicção deste grande processo que dura há 15 séculos? Isso ao tempo de Kardec. Então agora já passou um pouquinho mais. Então ele pergunta quais as peças. E aí o tradutor ele chama a nossa atenção dizendo o seguinte: peças em linguagem forense são documentos que fazem parte do processo. Então, quais os documentos de convicção deste grande processo que dura 15 séculos? Dessa confusão que fizeram, que criaram em torno de Jesus e Deus, né? Os evangelhos, outras, não há que deem lugar a dúvidas a respeito do ponto em litígio. Que se há de contrapor a documentos autênticos que se não podem contestar sem atacar a verdade dos evangelistas e o próprio Jesus? Documentos firmados em testemunhos oculares? Opõem uma doutrina teórica e puramente especulativa, nascida de 3 séculos mais tarde, de uma polêmica levantada sobre a natureza abstrata do verbo, rigorosamente combatida por muitos séculos, e que não prevaleceu senão pela pressão de um poder civil absoluto. E aqui a gente termina essa parte, né? E existe uma nota aqui importante, trazida pelo revisor, que aí o revisor é o José Herculano Pires, ele que fez a revisão, né, dos textos, da tradução, fazia parte do grupo, né, que traduziu isso aí. Então ele faz um comentário muito, muito pertinente que nós vamos ler aqui agora. Diz Herculano Pires: a divindade de Jesus, segundo o dogma católico romano, provém exatamente de uma polêmica sobre a natureza abstrata do verbo. A afirmação de João Evangelista, no seu evangelho: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, originou a polêmica teológico-filosófica. A palavra grega logos, empregada por João, só pode encontrar na tradução latina, ou seja, a Vulgata de São Jerônimo, o correspondente verbum. Em latim, logos foi traduzido por verbum na Vulgata, que vem a dar na nossa tradução em português a palavra verbo. E o verbo se fez carne, né? Como fosse a palavra, né? Então, esta palavra não tem, entretanto, a amplitude e profundidade de significado da palavra grega, que, segundo a tradução filosófica, não corresponde apenas ao discurso, mas também à inteligência, à razão, à mente divina e ao pensamento divino. É como se a palavra logos
ela fosse mais profunda. E a sua tradução do latim, né, verbum, é como se fosse somente o sentido da palavra, aquilo que é dito. Então, não existia uma outra palavra que definisse bem aquilo que no grego existia a intenção, e aí é uma distorção da ideia. Então, as traduções têm esse problema. E aqui a gente abre um pequeno parênteses para lembrar do trabalho do professor, né, Carlos Juliano Torres Pastorino. Porque o Pastorino ele foi considerado um helenista e um latinista, por exemplo, né, falando aqui. O que é isso, em termos, né, para a gente entender? Quando alguém é considerado um latinista, por exemplo, é uma pessoa que conhece profundamente o texto, a língua, mas conhece também profundamente a cultura daquele povo que originou essa língua em todos os tempos, mas principalmente na antiguidade. Então, o Pastorino era considerado um latinista, porque conhecia profundamente a história e a cultura do povo latino, e também era chamado de helenista, que conhecia também, além da língua, conhecia profundamente a cultura do povo grego desde a mais alta antiguidade. Alguém que estudou muito e profundamente isso aí, e era tremendamente respeitado, além de conquistar esse título que não é dado para qualquer um. Falo isso aqui apenas para ilustrar, exemplificar a importância que existe daqueles que vão traduzir uma obra. Então é complexo, muito complexo, né? Então, continuando aqui, a nota do José Herculano Pires diz aqui: só a partir da Vulgata, a Vulgata Latina, né, a palavra verbo começou a adquirir o sentido grego que hoje lhe damos. O versículo 14 do capítulo 1 de João começa assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus foi por isso tomado como a personificação do pensamento de Deus, representando a segunda pessoa da Trindade. Podemos aceitar a alegoria no seu primeiro tema, embora apenas como alegoria. Jesus é a mensagem de Deus, o seu verbo enviado à terra, mas não o segundo tema, que implica a confusão pessoal de Jesus com Deus. Kardec coloca o problema nos seus devidos termos e o localiza historicamente. Foi no começo do século IV da era cristã que a influência grega se acentuou no pensamento cristão, originando as controvérsias sobre o Logos. Então, mais ou menos por aí, século IV, ano 300 e pouco, inclusive foi quando surgiu ali a tradução, né, dos textos para a Vulgata, chamada Vulgata Latina, porque antes existia uma versão chamada Vetus Latina, que era mais popular, utilizada lá naquela região toda ali em Roma, que vem dali, e existia lá o cristão, eles já eram chamados de padres, né? E existiam os bispos, mas não da maneira como a gente entende. Inclusive existia o Papa, mas não da maneira como é hoje, né? Na época era o Papa Dámaso, mas o papado mesmo só surgiu definitivo como aquele chefe maior, pleno sobre todas as coisas, no sentido religioso, foi no século VII. Então ali no ano 300 e pouco, no século IV, esse, que seria um bispo maior para eles, de Roma, deu a incumbência a Jerônimo, porque Jerônimo é considerado um dos homens mais cultos de sua época. E depois ele foi chamado de São Jerônimo, né? Então Jerônimo, ele recebeu a incumbência de Dámaso para que ele pudesse pegar os textos gregos, o hebraico, que era falado na época, o hebraico, o aramaico, e a Vetus Latina, e transformá-lo num único texto, que seria o texto definitivo do cristianismo, que foi chamado de Vulgata Latina. E, em princípio, o Jerônimo não quis fazer isso, ele tentou recusar, porque ele não se sentia à altura disso. Ele percebia, né, a grandeza desse trabalho e a dificuldade que seria, mas ele não teve como recusar. Então ele fez com muito zelo, mas infelizmente os homens, com o passar do tempo,
foram mexendo aqui e ali nos termos. A gente entende como é que o ser humano é, né? Mas a gente tem esses textos todos, a essência não se perde, está tudo ali. Então dá para a gente, né, fechando aqui o estudo de hoje, para a gente entender, né, a problemática toda, um pouquinho que seja, mas definitivamente Jesus é um ser, Deus é o Criador de todos os seres, é o ser absoluto. Querido amigo ouvinte, nós vamos ficando por aqui e vamos dar continuidade aos estudos nessa sequência no próximo programa. O próximo é a dupla natureza de Jesus. A gente vai ver isso aí. Então, muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos em seu capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E hoje nós vamos estudar o tópico Obediência e Resignação, item 9, e se o tempo permitir também o tópico A Cólera, que é o item 9. Então vamos ver aqui o que nos traz a mensagem de Lázaro, que é o item 8. Lázaro em Paris, 1863. Ele nos diz o seguinte: a doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, embora os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. As duas constituem forças ativas porque carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O covarde não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer com que brilhassem no seio da humanidade deprimida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então é interessante essa distinção que Lázaro faz entre a obediência e a resignação. Ele tem toda a razão, porque a obediência é um consentimento que você faz a alguma coisa ou a alguém, porque a sua razão diz para você que você deve obedecer. Mesmo até quando você é forçado a obedecer pela força, não pelos argumentos, pela lógica, como seria melhor, não é? Mas muitas vezes nós somos obrigados a obedecer pela força, até mesmo que não gostaríamos de obedecer. Mas a razão nos diz que temos que obedecer. E a resignação é um consentimento diferente, porque é um consentimento do nosso coração. Porque a resignação é uma aceitação de uma situação adversa e que você tem que aceitá-la porque você está convencido disso, você sabe que não há alternativa para aquilo. Você aceita porque você está convencido que deve aceitar pelo seu coração, não porque você passou a gostar.
E nem porque é forçado, como fosse uma obediência. Tem que fazer isso e acabou. Não é. Porque se você não está resignado, por mais que ele force, é uma coisa por dentro. Você pode até dizer que aceita, que obedece, mas por dentro você não está aceitando. Então a resignação é um consentimento do coração, metaforicamente falando. Quer dizer, é um consentimento da sua alma, seu consentimento. Então ele diz, assim, cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. Então também está dizendo que as épocas que a humanidade passa, geralmente são marcadas ou por uma época de muitas virtudes, ou uma virtude específica, ou por um vício, alguma degradação qualquer moral. E referindo-se aqui à civilização romana, quando Jesus chegou, ela estava começando a chegar no seu auge, mas também estava começando a se perder pela corrupção, pelos desregramentos morais, ou seja, já era um império carcomido por isso. Então, a aceitação da resignação era difícil. E a obediência poderia significar covardia, o que era uma grande ofensa para alguém lá ser chamado de covarde. Então, só aqueles que são fortes, corajosos, é que aceitam porque precisam aceitar. O que não aceita é covarde, é egoísta, ele procura fugir disso. Por orgulho, por egoísmo. Não porque a situação seja ruim para ele. Às vezes é muito melhor você obedecer. E você deixa de obedecer por orgulho. E quando na realidade, por seu próprio bem, é melhor obedecer. Então segue aqui. A virtude da vossa geração é atividade intelectual, seu vício é indiferença moral. Ele está falando da nossa civilização do século XIX, 1863, que ele mandou essa mensagem. Mas isso vale para hoje, aliás, está até pior. Está pior hoje, essas duas características. A atividade intelectual é a virtude nossa, com certeza. Intelectualmente, nós nunca estivemos tão desenvolvidos em termos de conhecimento técnico, conhecimento literário. Todo o conhecimento, toda a intelectualidade está muito avançada no nosso meio. Você vai dizer, Antônio, mas na época da Grécia havia os filósofos. Mas eram poucos também que ficaram notórios até hoje. Não era o povo. Hoje aqui, qualquer criança pequena de escola tem muito mais conhecimento do que aquela gente toda. Pode não ter a profundidade do conhecimento, mas tem, em termos de numéricos, tem muito mais conhecimento. Então, a nossa virtude é a intelectualidade. O vício nosso é a indiferença moral. Não é nem a imoralidade. A imoralidade. Não é esse o problema. É a indiferença com relação à moral. Ou seja, não é comigo, vida que segue. É o nosso problema hoje. É o inverso da fraternidade, que nós temos que buscar a fraternidade, amar o próximo como a nós mesmos, não fazer o outro aquilo que não gostaríamos que os outros nos fizessem. Então nós temos que ser fraternos, nos tratar como irmãos, e hoje é justamente o contrário. Há uma grande indiferença moral, indiferença pelo problema dos outros. É isso que está acontecendo na nossa sociedade. Faz parte da evolução. Talvez nós tenhamos que passar por isso para depois virmos que não está correto e começarmos a acertar o caminho. Muitas vezes você tem que chegar ao fundo do poço para depois conseguir se reerguer. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente verá mais tarde, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Ele aqui está explicando por que ele diz que hoje a nossa virtude é a atividade intelectual. Ele diz atividade intelectual. É diferente de haver, por exemplo, na nossa sociedade, um gênio. Ele não é uma atividade coletiva. Um gênio, alguém que se destaca, como era o caso que eu citei na época dos filósofos gregos. Eram gênios, se destacavam, mas não era geral.
esse tipo de coisa. Então ele diz, às vezes na sociedade, algum gênio se destaca de repente e descobre por si próprio horizontes que a multidão só verá mais tarde. Enquanto se é atividade da sociedade, são todos que estão se elevando intelectualmente. É a reunião de esforços de todos para atingir um fim, mesmo um pouco menos brilhante que o gênio descobriria, que continua havendo gênios na nossa sociedade, não intelectualmente falando, e continua havendo gênios, mas a sociedade, a massa como um todo, ela está muito mais desenvolvida intelectualmente. Mas isso prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Ai daquele, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, aceitá-lo-emos e forçaremos a sua vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Ele está nos dizendo aqui que aqueles que se revoltam contra isso, contra esse progresso intelectual, e continuam na atividade da indiferença moral, vão sofrer um freio. Vão sofrer um freio nessa sua marcha. Como diz aqui, serão forçados, a sua rebeldia será forçada a acabar por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de ceder cedo ou tarde. Tudo isso que nós vemos até hoje, esses abusos que há aí por todos os lados, seja nos meios das autoridades políticas, seja no empresariado, quem está sempre acima de alguma coisa está abusando dos seus poderes com relação aos outros. Nós estamos vendo isso em toda a parte do mundo, gente. Não é só aqui no nosso Brasil, é no mundo todo essas coisas acontecendo. Então, dizer, isso vai ter um freio. Toda resistência orgulhosa terá de ceder cedo ou tarde. Bem-aventurados, no entanto, os que são mansos, pois prestarão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Então diz, bem-aventurados realmente os que são mansos, porque eles vão dar ouvidos aos ensinamentos que estão sendo propostos. Espero que seja o nosso caso. Nós estamos aqui de ouvidos atentos a esses conselhos. Então nós temos que nos tornar mansos. Se ainda não estamos nesse caminho, vamos fazer força para nos tornarmos mansos e pacíficos, porque nós absorveremos com mais facilidade esses ensinamentos. E nos livraremos desse, como eu disse aqui, desse freio e dessa espora. Bom, no outro item, a cólera, é o item 9, é uma mensagem do Espírito Protetor em Bordeaux, 1863. Nos diz ele o seguinte: o orgulho vos leva a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima de vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que acontece então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e quase sempre encontrareis como base o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma contradição que vos faz repelir as mais justas observações e rejeitar, encolerizados, os mais sábios conselhos? Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual julgais que todos devem curvar-se. Exatamente, nós ficamos coléricos porque nos sentimos orgulho ferido. A nossa vontade é contrariada. Então o que acontece? A gente mesmo sabe depois que está errado, mas não quer admitir que está errado, aí fica nervoso, fica atacado, colérico, como ele diz aqui. E tudo é por causa do orgulho, desculpe a expressão, orgulho besta, muitas vezes. É um orgulho sem sentido nenhum, mas ainda está muito dentro de nós. Então essas atitudes só nos causam problemas. Em seu frenesi, o homem colérico se atira a tudo,
à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque não lhe obedecem. Se nesses momentos ele se pudesse observar a sangue frio, teria medo de si mesmo, ou se acharia muito ridículo. Muitas vezes nós fazemos papel ridículo, gente, exacerbando de alguma coisa que nos incomoda, com a qual nós não concordamos. Podemos até estar com a razão, mas não justifica como se diz na gíria, ataque de pelanca. Não tem necessidade. E nós nos deixamos levar por isso. É claro que fatalmente estamos mal acompanhados de outros espíritos que têm a mesma personalidade e nos insuflam a agir assim. Que ele julgue por isso a impressão que deve causar aos outros. Imagina, as pessoas devem achar que nós somos ridículos quando agimos dessa forma. Mesmo que não fosse pelo respeito que deve a si próprio, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que o torna objeto de piedade. Se pensasse que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, deveria contê-lo, a de que torna infelizes todos que o cercam. Ainda tem isso, quando é em família, torna as outras pessoas da família infelizes por causa desses acessos. Se tem coração, não lhes terá motivo de remorso fazer que sofra os seres a quem ama. E que pesar mortal se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar por toda a sua vida. É o risco que se corre. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Ou seja, a cólera nos impede de fazer o bem e nos leva à prática do mal. Isto deve ser suficiente para induzir o homem a esforçar-se por dominá-la. O espírita demais é instigado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Espírito Protetor em Bordeaux, 1863. Então vejam bem que nós espíritos sabemos que temos que praticar a caridade e a humildade como base, princípio de tudo, e sabemos que isso contraria totalmente. O orgulho, o egoísmo, com a sua resultante cólera, contraria isso, gente. Então não faz parte, como se diz na gíria, da nossa praia. Aqui temos também um texto de uma outra mensagem, o item 10, de Hahnemann, em Paris, 1863. Diz o seguinte: segundo a ideia muito falsa de que não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos e que se compraz voluntariamente ou que exijam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo inclinado à cólera quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Eu sou assim mesmo, eu não consigo mudar. É assim que a gente faz. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa no seu organismo, acusando a Deus desta forma de suas próprias faltas. A gente bota a culpa, eu tenho os nervos frágeis, eu não consigo controlar meus nervos. Então é Deus que fez ele com os nervos desse jeito. Então bota a culpa em Deus, em vez de aprender e se esforçar para não ser mais assim. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Gente, eles três frisam essa história do orgulho, que nos leva a essas situações, muitas vezes até ridículas. Certamente há temperamentos que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí esteja a causa principal da cólera. Convencei-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter, mas dispondo de um organismo apropriado a lhe favorecer a violência, a cólera será concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. Então, o que está dizendo aqui, mesmo aqueles que têm um organismo bilioso, ou seja, excesso de bilis, né? Ou aquele que tem um corpo linfático, quer dizer, o sangue mais calmo, funcionando bem, independe, porque se você tem um espírito violento, egoístico, orgulhoso, pode piorar caso você seja um bilioso, ou ser amansado em relação se você tem um corpo linfático. E
E vice-versa com relação, se você é calmo, pacífico, o corpo bilioso não vai tornar você uma pessoa violenta. Então, o corpo tem suas características, mas ele não é a causa das nossas atitudes. As nossas atitudes são resultantes da nossa personalidade, do nosso jeito, da nossa alma, que é rebelde a aceitar as mudanças pelas quais todos nós temos que passar, gente. Nós temos que atingir o futuro brilhante, sermos puros, sermos um filho de Deus realmente, sermos fraternos uns com os outros, e ficamos marcando passo aqui, nos deixando levar pelo orgulho e pelo egoísmo. Eu sei que muitas vezes nós somos pegos assim, meio que de surpresa, mas é um esforço que temos que fazer. Se sentimos que estamos agindo assim, opa, pede desculpa, e não, nada disso, tá, tudo bem, mesmo que vocês tenham razão, tá, vamos deixar rolar. Você está com a razão, mas deixa. Se você está sem razão, pede desculpa, olha, gente, eu errei, vida que segue. Temos que nos esforçar, porque nós ainda vamos fazer muito disso. Nós temos que ter dentro de nós essa consciência. E esse modo de agir atrai espíritos bons para nós, que vão nos ajudar toda hora a amainarmos essas atitudes. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito porque o espírito não tem nenhuma ação sobre isso, mas pode modificar o que é do espírito, quando tem vontade firme para isso. A experiência não vos mostra, espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos. Dizei, pois, que o homem só se conserva vicioso porque quer permanecer vicioso, que aquele que queira corrigir sempre o pode. De outro modo, a lei do progresso não existiria para o homem. É perfeito que o Hahnemann está dizendo. O homem sempre é perfectível. Depende só dele corrigir-se, mas depende de um esforço, de quebrar o seu orgulho, quebrar o seu egoísmo. É um esforço muito grande, mas é que ser feito. Se não fosse assim, se não houvesse o homem não tivesse a capacidade de melhorar-se, de progredir, por que então tem lei do progresso? Nós sabemos que existe no universo a lei do progresso, não só material, mas moral. Nós temos, como disse aqui na mensagem do Lázaro, nós temos que abandonar a nossa indiferença moral. Ah, tudo bem, se eu estou com o meu orgulho, com a minha vaidade, com a minha ira, a minha cólera, eu estou fazendo mal aos outros, vida que segue. Não é assim. Não é assim, nós temos que nos esforçar, nós espíritos principalmente. Como disse também o outro mensageiro aqui, o espírito protetor, nós temos que primar pela caridade e pela humildade. E se tivermos isso como nosso foco, nós com certeza vamos ter forças para domar em nós o orgulho e o egoísmo e sua consequente cólera. Por hora vamos ficando por aqui. Muito boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,
e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.